Vamos lá então, pessoal, chegando aí com a sexta aula aí para vocês, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a resistência elétrica. E aí tá chegando para vocês definição de resistência elétrica, gente, de uma forma bem direta mesmo, para você entender logo de cara aí a definição de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo existindo uma diferença de potencial. Então, preste bem atenção. De novo, vamos lá, comigo. É a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo existindo uma diferença de potencial. Então preste atenção, chegando aí para vocês logo abaixo, observe. É um pedaço de um material condutor, ok, pessoal? Então, olha só, dependendo do material desse condutor, seja ele de cobre, seja ele de alumínio ou outro material, ele possui uma resistência elétrica, ok, gente? Uma resistência elétrica. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar das primeiras aulas, onde eu falei para vocês o seguinte: corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor. A gente aprendeu também que a força que empurra a corrente elétrica é a tensão, ok? Então observe o seguinte, é claro que tudo isso flui através de um material condutor como esse que vocês estão observando aí agora. Então observe o seguinte detalhe: a tensão empurra a corrente elétrica para fluir através do material condutor, só que ela encontra a resistência, ok, pessoal? Ela encontra a resistência elétrica dentro do material condutor, ok? Que é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica. E tem um outro detalhe também, os elétrons, eles estão fluindo na mesma direção, só que um vai por cima, outro vai por baixo, outro vem pelo lado, eles não vão assim direitinho, um atrás do outro, em fila, bonitinho não, gente, eles vão assim feito maluco mesmo, um por cima, outro por baixo, vão se batendo e cruzam também aí com o átomo aí existente nos materiais, e aí isso tudo gera a resistência elétrica. E todo esse detalhe aí, gente, que eles vão se batendo aí, seguindo uma mesma direção, mas eles vão se batendo, ele gera aí um efeito, né, uma quentura, que é o que a física chama de efeito Joule. Outro detalhe também que contribui para a resistência elétrica é a grossura, gente, do cabo, é a seção transversal, ok? É como dizem, é a bitola do cabo. Por quê? Observe o seguinte, é como se você fosse passar por um beco que tivesse um bocado de gente querendo passar ao mesmo tempo. Então, quanto mais estreito o beco, mais difícil, ou seja, mais resistência você vai encontrar. E quanto mais largo, melhor. A resistência já diminui. É a mesma coisa. Quanto mais grosso o condutor, menor a resistência. Fica mais fácil para a corrente elétrica passar. E quanto mais fino o condutor, mais resistência. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos dessa forma para você chegar em um melhor entendimento. Ok, pessoal? Um outro detalhe também que contribui para a questão da resistência elétrica é o tipo do material. Como eu falei para vocês, tem material que tem mais e material que tem menos resistência, e a questão da temperatura também influencia, só que em um menor grau. E um outro detalhe, a distância, pessoal, que quanto maior o percurso que a corrente elétrica tem que fazer, é como se ela sofresse assim um cansaço, uma exaustão, ok, pessoal? Então isso diminui muito a questão da fluidez da corrente elétrica. Mas os principais fatores mesmo é a distância, é a seção do cabo e também o tipo de material. E aí, para você entender melhor essa questão da resistência, no caso, a tensão empurrando a corrente elétrica tentando fluir e a resistência tentando segurar a passagem dessa corrente elétrica, observe aí essa imagem, pessoal, olha só. Isso explica tudo, gente. Explica tudo como é que acontece aí essa questão da resistência elétrica, essa briga aí através do material condutor, ok, pessoal? Então, vamos nessa, vamos seguindo, e aí a gente vai seguindo falando sobre unidade de medida da resistência elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, ok, pessoal? É o ohm. Tudo isso em homenagem ao George Simon Ohm. Inclusive já apareceu até a imagem dele, né? E um outro detalhe também é que a resistência elétrica, ela é representada por uma letra grega, gente. E qual é essa letra? É o ômega. Observe aí, é justamente o que aparece aí na logo da nossa escola aí, da Ômega Treinamentos. Então, essa letra grega aí também representa a resistência ômica, ok, pessoal? E aí, chegando o flashback aí para vocês, mais uma vez para a gente relembrar, resistência elétrica. O que é isso? É a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo existindo uma diferença de
potencial. Beleza, gente? Então coloca isso na tua cabeça, não esquece mais. Agora um detalhe bem interessante, pessoal. O George Simon Ohm, ele realizou experiências e definiu o conceito de resistência elétrica. O cara arrebentou, gente. Ele realizou também experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos. Ele verificou que a resistência elétrica do condutor era inversamente proporcional à área da seção transversal do fio e diretamente proporcional ao seu comprimento. E a partir de suas observações, definiu o conceito de resistência elétrica. O cara arrebentou. É isso aí. Bom, agora que você já sabe de tudo isso, vamos nessa, vamos seguindo, só que na próxima aula, ok, gente? A aula de hoje fica por aqui, aliás, melhor dizendo, a 6ª aula fica por aqui e a gente se vê na próxima, na 7ª aula. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.